agora as máscaras caem ou Deus as arranca. A verdade precisa vir à tona, e a partir de hoje tu poderás identificar quem serve a quem, a Deus ou a Mamon. Gasparito e eu falaremos do simbolismo antes oculto, mas que a partir de hoje te revelará quem faz parte do programa de controle da percepção das massas, utilizando técnicas de neuropersuasão. E isso ficará bem claro para ti. Marcas, músicas, artistas, esportes, agora revelados. Prepare a pipoca, porque lá vem muito despertar. Gaspa, existe assim no mundo um grupo de pessoas que a gente já fala aqui. Os nossos inscritos acho que já estão mais familiarizados com isso, né? Que existe um interesse bem grande que a população fique emburrecida, né? Não conheça as suas potencialidades cósmicas, como deuses que somos, em nossa criação da realidade, a partir do nosso coeficiente de acreditar, de perceber daquilo que assenta dos nossos corpos superiores, a gente gera de realidade. E como coletividade humana é a mesma coisa, né? Então, quando se distribui informações para as massas, essas informações têm um poder muito grande quando se multiplica para grandes públicos, né? De fazer profundas transformações a nível social, porque a realidade ela é um consenso. E quando tu muda o consenso, tu muda a realidade. E fazer este consenso ficar bem como eles gostariam é a missão que eles trazem através do controle de todas as empresas globais, né? A gente já falou isso em outros episódios, mas, Gaspa, artistas entram neste meio para promover esse programa de controle da percepção. Pessoas geralmente que estão famosas, que conseguem movimentar grandes públicos, porque é aí que está o interesse, né? Porque tu quer chegar a todos do planeta. Então, se tem um artista, por exemplo, que ele atinge um coeficiente grande com a sua arte, não demora muito para ele ser requisitado por essas pessoas, né, que estão interessadas em manter a percepção da humanidade para um certo rumo, que este certo rumo é que a vida é trabalhar, morrer e acabou, né? Acumular o máximo, sei lá, né? Comprar, vender, isso é a vida. A vida não é nenhuma transcendência cósmica, a vida não é iluminação, autoconhecimento, a vida não é buscar o ser interior. Que isso? Isso é balela. Né? Isso é no máximo num filme de terror, alguém que vai se dar muito mal vai pensar sobre isso. Alguém que vai ser ridicularizado vai pensar sobre isso. E aí isto já é parte do programa de controle da percepção. Porque a hora que as pessoas pensassem sobre isso, elas estariam no caminho da sua libertação. Então isso é ridicularizado, isso é falado mal, isso é visto como um místico, como algo, isso é, né, fantasmas, e não sai disso. Né? A experiência de vida após a morte é só teorias, são só filosofias, né? Ciências fenomenológicas que nós temos, como por exemplo constelação familiar, espiritismo, dentre outras, são completamente ignoradas porque a realidade precisa ser determinada por Harvard, por uma instituição científica única. Só que ela estuda uma área, ela esquece de adicionar outras áreas da ciência, que também são ciência, para dizer, não, a nossa realidade pode ser um pouco maior do que aquela que a gente vem martelando há 200 anos. Né? A vida pode ser mais, mas não. A vida é trabalhar em linha de produção, enlatar, comer, dormir, e depois, Hitler e Madre Teresa de Calcutá têm o mesmo fim cósmico. Tá tudo certo, ambos morreram, acabou. Existem injustiças no mundo, as coisas são terríveis, as coisas são trágicas, né? O mal é verdade, o mal existe aqui, os perigos existem, então todo mundo acredita no mal, todo mundo acredita no ruim, e isso se manifesta como realidade global, e nós vemos o caos aí, e daí vem ONGs, vamos ajudar a humanidade com ONGs, com isso, com aquilo, só que isso, claro que ajuda, mas tem algo muito maior que podia ser feito em âmbito global por estes seres que controlam a mídia global, que eles não fazem. E por isso, essa é a questão. Daí essa pessoa, ela cresce bastante, né, Gaspar, nesse ramo da mídia, da música, do esporte, e o que acontece, né? Essa pessoa vai lá e, peraí, tu está chegando a muitas pessoas, né? Ou seja, tu é um veículo, né, para veicular mensagens para bilhões de pessoas. Então, peraí, vem cá. Temos uma proposta aqui pra ti. Né? Temos uma proposta pra ti. Nós te daremos tudo.
dinheiro não vai mais existir pra ti. Capaz, nós somos os donos do dinheiro. Não vai mais existir pra tu ter quanto quiser. Ah, mas aqui, casa, terra, ilha, terreno, não tem problema. Tu vai ser famoso, tu vai ter tudo garantido pra ti, né? As músicas que a gente desenvolve aqui nos laboratórios, que são aquelas feitas com inteligência artificial já fazem muito tempo, arquitetadas para despertar os peptídeos no corpo, e por isso, né, essa grande indústria sempre lança os melhores hits, porque são arquitetados, feitos em laboratório para estimular regiões do cérebro que fazem o efeito reverso, né? Quando tu ouve uma música e gosta, ai, que música boa, eles estudam toda a química e energética do corpo, e daí vão lá e fazem a engenharia contrária. Eles fazem a música que provoca todas aquelas reações. Ou seja, as pessoas vão gostar. A música vai ficar presa no cérebro. Ou seja, eles garantem que a pessoa vai ter as melhores músicas sendo... Ou seja, tu vai continuar famosa, vai continuar... Mas tu precisa vincular nas tuas ideias as nossas ideias. Tu precisa passar nas tuas mensagens as nossas mensagens. Topa! E olha, Gaspa, 90% topa. É porque o que acontece? Fama e poder geralmente são o que corrompem o ser humano hoje em dia. E são geralmente propostas tentadoras. E, logicamente, que muitos lançamentos meteóricos, muitas ascensões meteóricas de carreiras estão envolvidas nisso que você estava falando. É lógico que a gente não tem como generalizar, mas a grande maioria ainda se faz assim. O problema disso tudo é que isso acaba influenciando grandes massas, impactando grandes massas, trazendo muita sublimação, muitas mensagens subliminares, fazendo isso de diversas formas, introduzindo as suas mensagens, introduzindo as suas adorações, introduzindo os seus interesses aos quais eles estão direcionados naquele momento, porque daqui a pouco já muda o interesse novamente. E só que isso tudo tem sempre um preço, a gente poderia dizer, porque estas pessoas, elas acabam se associando, fazendo o que a gente poderia chamar de pacto, e chega nos momentos onde elas estão em execuções desta atividade ou do que estão fazendo, que elas precisam se usar de simbolismos estes de adoração, não sei se até posso falar o nome aqui, mas Faz adoração... parte da seita, né? Isso, a estes seres, a estas entidades às quais estão conectadas. E a gente observa, para quem tem um olhar um pouco mais atento, esse simbolismo ele corre solto em diversas áreas, seja no esporte, basta você atentar para aqueles esportes que têm, vamos dizer assim, a sua reta final, ou a sua final com milhões de pessoas assistindo, onde os atletas, eles usam desse simbolismo para fazer essa reverência, para manifestar esse pacto, validar, né, ter esse andamento. Isso é na música, isso é no cinema, séries, enfim, em todos os lugares, em todos os países, em todos os lados a gente vê isso. E é por isso que dentro da linha espiritual, se trazia essa informação que as máscaras iam começar a cair, porque iam ter que se mostrar. Eles têm essa obrigatoriedade, esse pacto firmado, onde precisam estar demonstrando isso, volta e meia, e até de forma mais constante agora. Então, muitas pessoas que estão, inclusive, assistindo esse vídeo, já vão saber do que a gente está falando, já vão saber quais são esses símbolos. Infelizmente, a gente não pode vir aqui demonstrar eu vou colocar aqui, né? Vai aparecer tudo isso aí para o pessoal ver em imagens. Isso, então são adorações a deuses, a tudo mais. A gente tem que ter um cuidado, a gente fez alguns vídeos falando muito sobre o cuidado que a gente tem que ter com as crianças, e infelizmente isso chega até nas crianças, porque existe muita sublimação em desenhos, em músicas, em coisas que a gente observa isso como uma inocência que está lá, só que ela está carregando uma imagem subliminar. E o que essa imagem subliminar ela tem assim de perigoso, vamos dizer? Porque não é a parte consciente dos nossos cérebros que vai armazenar essa informação, é o inconsciente. E isso gera uma série de sinapses, uma série de conexões, de pensamentos. Dá um exemplo, assim. Às vezes você assistiu determinado filme, série, e
você está lá na maior inocência vendo ele, só que dentro dele estão contidas muitas sublimações, muitas coisas que você não faz nem ideia. E daqui a pouco aquilo começa a movimentar lá no seu inconsciente e passa algum tempo, você começa a apresentar sinais de depressão, você sente vontade de ir embora, que do planeta você se sente mal, coisas desse tipo, só para dar um exemplo. Então, tudo isso sempre existiu, porém agora nós estamos ficando mais conscientes para podermos identificar e para podermos escolher também com o que nós vamos nos conectar. E com isso, com esse simbolismo, que a gente até poderia usar a seguinte expressão, o simbolismo será a sua ruína, porque todos que participaram disso tudo, eles não têm mais como esconder estes símbolos. Eles precisam estar reverenciando. Então, aí a gente já E as pessoas começa. estão despertando e se dando conta que aquilo lá não é um símbolozinho que todo mundo faz porque gosta de fazer, né? Exato, ele induz massas a estarem utilizando esse simbolismo. A gente vai encontrar muita adoração a essas entidades em vários locais, desde notas, Cédulas, né? moedas, cédulas, você vai encontrar isso de forma lá na marca d'água, você vai encontrar nas marcas, nos logotipos das marcas, você vai encontrar isso tudo em vários locais. A gente não vai ficar aqui dizendo um a um, até porque não pode, mas por isso que eu digo, muita gente que está assistindo aqui já sabe dessas coisas. A gente tem muito disso, muita adoração a estas entidades em vários locais. E isso vai ficando cada vez mais perceptível. E isso também vai perdendo, é bem importante, Pablo, vai perdendo a sustentação energética, porque a malha do planeta está sendo modificada, ela começa a não sustentar mais isso. E aí começa a ter toda esta queda. E muita gente já está identificando e, inclusive, assistindo e tendo consciência das quedas, assim como teve ascensões meteóricas, estão tendo quedas meteóricas neste exato momento de todo esse, como é que a gente pode chamar, complô que sempre se fez aqui no planeta, essa forma de negociação e de usurpação de más energias aqui, como uma negociata, a gente poderia dizer. Por isso que a gente diz, mais importante do que apontar o que são, quem são, como fazem, é que cada um busque também as formas de entender isso, de como isso tudo é utilizado. Mas como a gente disse, hoje, se você observar um pouquinho, isso tudo está muito escancarado, isso tudo está presente. E, eu dou esse exemplo aqui por até alguns familiares meus que antigamente a gente conversava esse tipo de coisa e eles não acreditavam, e hoje eles veem isso acontecendo. Dando um exemplo assim para você, teve uma época que a gente estava assistindo uma grande final de um grande campeonato, não era aqui no Brasil, tá? De um grande campeonato, onde quando foi marcado lá o ponto, que é o ponto alto, eles fizeram essa reverência, estavam todos fazendo. Eu até naquela época, como eu converso entre família aqui, eu tirei um print, passei para eles, mas eles viram naquele momento também. Então, hoje isso tudo tá escancarado, a gente vê com olhos de ver, porque muita gente diz assim, o mundo ele está piorando, muita gente usa essas expressões, nada está acontecendo, mas você está vendo, e está vendo inclusive muitas derrocadas disso tudo acontecendo, muitas derrocadas, muitas falências, vamos dizer assim, de sistemas que são inseridos com estas adorações, com estas frequências. Isso tudo está se desmantelando. Está tudo ficando escancarado, né, Gaspar? E eu espero que escancarem o like neste vídeo para que muitas pessoas cheguem a essas percepções, né, Gaspar? Muito obrigado pela tua presença aqui no Pava Talks. Gratidão, Pava, gratidão a todos. Para mim é sempre um prazer estar aqui, sempre deixando claro, né, que a gente vem aqui trazer algumas palavras e o objetivo disso é que sempre possa abrir um pouco mais de consciência. Então, gratidão a todos, até a próxima. Gratidão, Gaspar. Pessoal, um maravilhoso final de semana. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.